Bom, pessoal, hoje eu estou aqui para falar para vocês a respeito de algumas soluções em implantodontia, porque me questionam muito a respeito de quais são os tipos da fase restauradora, quais tipos de restauração que é possível fazer. Antes de mais nada, é óbvio que está ficando nítido na literatura que uma das conexões mais eficientes é a conexão de Cone-Morse, né, estabilização cônica, pelo ponto de vista biológico, né? Isso as últimas pesquisas já têm mostrado. Só que o grande problema das conexões de estabilização cônica é a fase restauradora, que é mais crítico, ele não aceita muitas variações, falta de paralelismo, principalmente para as próteses fixas, mas existe uma tendência no mercado de fazer hoje o abutment numa fase só e você não tirar mais, né, por conta de selamento biológico durante o processo de cicatrização. Mas vamos lá. Quais são as soluções de implantodontia? Quando você fala de fase restauradora, você tem o abutment. O abutment pode ser aparafusado imediatamente, pode ser aparafusado tardio, eu vou mostrar. E a coroa pode ser também cimentada ou aparafusada imediata e tardia. Eu vou tentar passar isso para vocês. Os tipos, por enquanto, são os clássicos ainda. Ele pode ser de titânio, de cobalto cromo, zircônia e de silicato de lítio. Eu vou tentar mostrar para vocês aonde que eles são melhores indicados, cada um deles, tá? Mas vamos lá na primeira parte, que é o abutment aparafusado. É simples, você faz a estrutura, você pode sobrefundir e você pode cimentar num T-base, por exemplo, quando ela é tardia. Você faz uma estrutura de silicato de lítio ou de zircônia para o abutment e depois você cimenta nos T-base ou naquelas bases pré-fabricadas. O imediato é aquele que você consegue ou sobrefundir ou fazer logo em cima da peça confeccionada industrialmente. Você pode fazer metalocerâmica nos abutments de cromo cobalto. Você pode comprar um UCLA, fazer a sobrefundição e usar ele ou aplicar em cima dele. E aí você aparafusa ele imediatamente e você já tem o abutment pronto. A coroa, ela pode ser cimentada ou aparafusada. O aparafusado você tem duas escolhas. A cimentada, uma vez que você confecciona o abutment, ele fica já em posição, você pode fazer então a coroa com supraestrutura ou não e cimentar ela. O problema é que se você tiver manutenção, você vai ter que perder a coroa. E quando que a gente faz isso? Quando a posição dos parafusos estão muito inadequados, né? Quando o implante foi mal colocado do ponto de vista de acesso do parafuso, que ele sai por vestibular ou sai em alguma posição muito desfavorável biomecanicamente falando, você tem que criar o abutment para compensar isso e depois colocar a sua coroa do jeito mais adequado para imitar os dentes adjacentes. A coroa aparafusada imediata é aquela onde você tem a melhor condição de instalação dos implantes e o acesso do parafuso está na posição mais adequada. Mas você não tem a chance de um componente metálico que você consiga levar para o forno e tirar até que confeccione essa coroa. Então você quer fazer zircônia, ou você quer fazer de silicato de lítio e depois estratificar em cima, ou mesmo uma metalocerâmica. O que você faz? Você faz as estruturas, você vai aplicando a cerâmica e vai fazendo as provas em boca. A vantagem é que uma vez que você aparafuse o abutment, você sempre tem a oportunidade de tirar essa estrutura depois da prova para fazer algum ajuste no forno, para o laboratório poder fazer algum ajuste. Então ele prova,
faz as aplicações de cerâmica, faz as provas, a hora que ele está perfeito, que está na situação clínica ideal, conseguiu combinar com os dentes adjacentes e sumir em boca, pela naturalidade, aí você faz o acesso de parafuso. Não vai mais voltar no forno, você faz o acesso de parafuso e cimenta ela. Então você faz esse acesso e cimenta. Em alguns casos você pode cimentar em boca e depois fazer o acesso do parafuso, se você não quiser perder nenhum contato proximal ou perder nenhum ajuste fino que você já fez em boca. Quando que a gente usa essas modalidades, os materiais? O que eu acredito para ser da forma mais simples possível? Você faz titânio sempre que possível. Em termos de biomecânica, é quem aceita melhor as cargas. Muitos deles já vêm de fabricante pronto, então é industrialmente controlado. Sempre possível, só que depende do caso. Se você tem gengiva, espaço horizontal da gengiva com mais de 3 milímetros de espessura anterior, com certeza qualquer abutment vai esconder. Então, se for um abutment de titânio metálico, pode ser inclusive para a bateria anterior, não vai ter problema. Pode ser de cromo cobalto, se você for fazer a técnica de metalocerâmica, porque você precisa do coeficiente de expansão térmico compatível com o da cerâmica, então vai ter que ser uma sobrefundição, vai ter que ser de cromo cobalto. De zircônia, quando você tem essas espessuras reduzidas, essa espessura antero-posterior de espessura da gengiva é menos de 3 milímetros, 2 milímetros ou menos, aí provavelmente você tem que lançar mão da zircônia, porque esteticamente o metal vai ter um comprometimento. Em dentes anteriores, provavelmente tem poucos fabricantes de link, e aí se você não tem um link que você consiga fazer a zircônia trespassante, ou seja, o parafuso travar e não incorporar o link nesse processo de travamento, então não trava no metal, ele trava na cerâmica, na zircônia. Para isso o processo industrial é mais refinado. Você tem poucas empresas, então tem poucas possibilidades, mas existem algumas empresas que já fazem esse link com adaptação de precisão industrial suficiente que permita você fazer esse acesso e conseguir usar esses componentes. Ou de silicato de lítio, que acabou extrapolando para a zircônia também. Quando você tem o T-base da vida, você tem já os componentes metálicos com uma retenção superior, né, cheio de encaixe, você faz zircônia ou de silicato de lítio e depois você cimenta, depois da peça toda pronta, você cimenta tardiamente em cima desse T-base. As empresas também estão fazendo. Você tem isso quando você não quer perder tempo ou deixar o tempo por conta de terceirizar a fabricação desse abutment em zircônia. Você quer prensar no laboratório, já usar isso e mandar para o seu paciente, para o seu cliente, para o dentista, o abutment pronto, já se cimenta e já manda pronto. Não é a mesma resistência biomecânica da zircônia e nem a mesma compatibilidade em tecido mole para implantar, mas é uma boa alternativa. E agora, nas últimas pesquisas mostrando que a tendência é todo mundo fazer tudo isso logo na instalação do implante, então, e não tira mais esse abutment, que é o que tem maior longevidade e estabilidade do ponto de vista de selamento biológico, tá bom? Fica a dica aí.